Nós vamos dar continuidade falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos continuar falando sobre um pouco sobre as ações de Hitler durante a Alemanha nazista. E nós vamos falar então de um dos momentos da guerra que mais nos chama a atenção. Embora seja um momento ruim, seja um momento triste, mas é um momento também necessário que a gente saiba e tente compreender como foram as ações de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês estão vendo aí, né? Nossa aula hoje vai falar sobre o racismo e a sua relação com a Segunda Guerra Mundial. A gente viu na aula passada que Hitler, por ser de origem ariana, povos de origem da Alemanha, nós vamos ver então que ele se achava ser melhor do que os outros, porque era branco, de pele clara, e também achava que sua cultura era superior aos demais. Nós vamos ver que ele perseguiu várias pessoas, negros, ciganos, deficientes físicos e mentais, judeus e também os homossexuais. A gente vai observar então que o racismo, né, é uma ideologia, uma ideia que estava presente entre os nazistas, e principalmente a gente vê que eles eram autoritários, nacionalistas, militaristas, odiavam pessoas que eram socialistas e principalmente pessoas que não eram da sua mesma etnia, da sua raça. E a gente vai observar que os nazistas eram racistas. Eles acreditavam que eram melhores do que os outros por terem características próprias, brancos com olhos claros, e principalmente isso foi demonstrado durante a Segunda Guerra Mundial, onde outras pessoas que não eram alemães foram perseguidas. Vocês vão observar aí que a ideia de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial era estabelecer um chamado espaço vital, ou seja, um local onde tivesse apenas uma raça pura, uma raça alemã, e os outros, então, seriam excluídos desse local. Então, a gente vê que o espaço vital era um local onde existiria apenas pessoas de uma raça alemã, da raça ariana. A gente vai observar que um dos médicos mais terríveis que trabalhava para Hitler, ele morreu aqui no Brasil, em São Paulo, em 1979, que ele fugiu quando a guerra acabou. A gente vai observar que o nome desse médico era chamado de Joseph Mengele. Joseph Mengele era um médico que trabalhava na Polônia para Hitler, em um campo de concentração, e ele fazia vários experimentos bizarros, principalmente com gêmeos. A gente vê que ele trabalhava em um campo de concentração chamado de Auschwitz. A gente vai observar então, hoje a nossa aula, é para falar o que é um campo de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, desde o ano que Hitler chegou ao poder, de 1933 até 1945, nós vamos ver que Hitler ele começou a construir locais, começou a construir alguns locais que a gente vai observar aqui. Esses locais são o quê? Eram construções militares que eram feitas para o quê? Essas construções militares elas eram feitas para levar as pessoas que eram inimigas de Hitler, como, por exemplo, ciganos, deficientes, judeus, deficientes físicos e mentais, ou seja, qualquer pessoa que era contra ele seria levado para um campo de concentração, que era uma construção que as pessoas, os inimigos de Hitler, eram levados para trabalharem até morrer ou então para serem exterminados. Nós vamos observar então que ao redor, durante o governo de Hitler, foram construídos aproximadamente 20 mil campos de concentração. Imagine 20 mil campos de concentração maltratando pessoas diariamente. Só de judeus foram mortos 6 milhões de judeus durante todo o governo de Hitler. A gente vai observar então que as pessoas que eram levadas para o campo de concentração, geralmente elas seriam levadas para as câmaras de gás, na qual elas seriam envenenadas, e depois os seus corpos eram queimados. A gente vai observar então aí que nós temos então a demonstração, o que nós vamos ter na atividade. Quando a gente fala da morte de judeus, nós estamos falando de holocausto, que é a palavra que nós usamos para falar de extermínio. Holocausto significa queimar, significa exterminar. Então a gente vê que o holocausto, que é a morte dos judeus, sem dúvida foi uma das maiores da Segunda Guerra Mundial. A gente vê que eles eram levados para a câmara de gás, na qual eles eram mortos com monóxido de carbono, com Z, com B. E a gente vai observar então que o maior campo de concentração que existia na Europa, que existia durante o governo de Hitler,
era um campo de concentração que ficava na Polônia, chamado de Auschwitz. Nós vamos ver só que em Auschwitz foi onde houve a maior quantidade de pessoas mortas. Foi 1,2 milhão de pessoas. E entre eles a maior parte era judeus. A gente vê o que são campos de concentração. São construções militares desenvolvidas com o objetivo de aprisionar pessoas, sendo esses prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos. Os campos de concentração foram utilizados com o objetivo de segregar, de separar determinados grupos políticos, classes ou estrangeiros da população. O objetivo, ele variava. A gente vê que existiam três tipos de campo de concentração. O campo de trabalho forçado, no qual as pessoas trabalhavam até morrer. Havia o campo de extermínio, que eram para exterminar, como o campo de Auschwitz. E havia o campo de concentração de trânsito, que era para quê? Eles passavam por lá, ficavam uma semana, um mês, mas eles seriam levados para outros campos de concentração. De trânsito vai lembrar o quê? Uma coisa que é passageira, que é transitória. Então existiam 3 tipos de campos de concentração: de trabalho forçado, de trânsito, que era temporário, e o de extermínio, que era para matar. Nós temos aí uma foto do campo de concentração de Auschwitz, que ainda existe na Polônia. Em cima dele, no portão de entrada, tem aí, que vai ser então chamado campo de concentração de Auschwitz, e na parte de cima tem o trabalho liberta. A gente vê que é uma ironia. Eles fingiam que era um local que eles iam trabalhar durante um tempo e depois seriam libertos. Na verdade, era um campo de extermínio, o maior de todos. Vocês vão ver aí que dentro dos 20 mil campos de concentração, o que mais mataram foram Auschwitz, que era o maior aí que mais matou pessoas, Treblinka, Belzec, Chelmno, nós temos Sobibor e temos aqui então o outro que é o Majdanek. Então a gente vê que todos eles matavam uma grande quantidade de pessoas. A gente vê que nesses campos de concentração eram feitas várias experiências nazistas, como os gases venenosos, mas a gente vê que eles usavam para matar, como fosfogênio. Nós temos aí os efeitos que era utilizado principalmente para afetar os seus inimigos. Nós vamos ver que além dos gases venenosos também eles davam martelados na cabeça das pessoas para ver quantos golpes uma pessoa aguentava. Havia esterilização, que era o quê? As mulheres, eles aplicavam drogas, cirurgias, retirando o ovário e o útero, e também raio-x, para que as mulheres não pudessem ter mais filhos. Isso é chamado de esterilização, principalmente com as judias. Nós temos aqui a pressão em altura. Ele colocava as pessoas, 80 pessoas acabaram morrendo porque elas eram colocadas vários dias penduradas e as pessoas acabavam morrendo sem ar. Nós temos aqui, no campo de Dachau, nós vamos ver que vai ser o primeiro construído na Europa, que era levado principalmente quem era socialista, buscava a igualdade social, que Hitler odiava também. A gente vê que eles utilizavam as pessoas como experiências. Nós vamos ver aí que está aplicando o quê? A malária em uma criança, para ver se eles conseguiam um remédio para curar. Então as pessoas eram utilizadas como cobaia. Havia também um congelamento. A gente vê que eles deixavam a pessoa em um local congelado por mais de 3 horas, ou mesmo até a morte. A gente vê que era uma forma deles verificar quanto um soldado ia resistir a um local congelado. Havia o veneno também, que eles queriam produzir um antídoto, então eles utilizavam os prisioneiros como cobaia. Havia água do mar, que eles aplicavam também água do mar em pessoas, para ver quanto tempo uma pessoa ia aguentar tomando água do mar. A gente vê que eles passavam tanta sede, que eles passavam a língua nos banheiros, que eram lavados, para sentir o sabor da água doce, normal, da água potável. As crianças eram desnutridas, e a gente vê que eles também aplicavam, nós vamos ver aí, por exemplo, a bactéria, um tétano, nas pessoas para tentar criar um remédio, criar uma solução. Porém, muitos acabavam morrendo. Nós vamos ver aí, por exemplo, eles tentaram criar as sulfonamidas, um remédio para resolver esses problemas. E, para terminar, a gente vê que o Joseph Mengele,
ele gostava de colar as crianças, de costurar, pontear as crianças gêmeas uma na outra, porque ele queria ver os gêmeos siameses. Ele também retirava os olhos das crianças, tentava colocar na sua sala, ou mesmo ele colocava tinta nos olhos das crianças para ver se era possível mudar a cor dos olhos. Então a gente vê que durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração é a maior representação da crueldade de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.